Tem certas frases que parecem inofensivas, mas quando você ouve repetidamente, alguma coisa dentro de você começa a duvidar da própria percepção. Tipo quando alguém diz, você é muito sensível, ou você entendeu tudo errado. Será mesmo? Ou será que você está lidando com uma pessoa que tenta te manipular sutilmente? E o pior, muitas vezes quem diz essas coisas se apresenta como alguém bem intencionado que só está sendo sincero, mas no fundo está tentando controlar você, te fazer duvidar dos seus sentimentos ou silenciar a sua voz. Se você já saiu de uma conversa se sentindo confuso, culpado ou até se perguntando se está exagerando mesmo, fica comigo até o final. Bem-vindos ao canal Mente Inabalável. No vídeo de hoje vou te mostrar 5 frases clássicas que pessoas tóxicas usam para mexer com o seu emocional. E o mais importante, como você pode responder a cada uma delas com calma e firmeza, sem entrar no jogo. Se você já se sentiu mal por simplesmente se expressar, esse vídeo é para você e vai mudar a forma como você lida com algumas pessoas e principalmente como você se posiciona diante delas. Então vamos começar pela primeira frase. E essa é uma das mais comuns quando estamos lidando com pessoas tóxicas ou emocionalmente manipuladoras. Você está exagerando. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma tentativa de silenciar o que você sente. Ela vem no momento em que você tenta se expressar, colocar um limite ou apontar algo que te incomodou e, de repente, você vira o problema. É como se a pessoa dissesse: o que você sente não é válido. Isso não é tão sério assim. Ou até, você não tem o direito de reagir assim. E o que torna essa frase ainda mais tóxica é que ela não vem de forma direta ou agressiva. Muitas vezes, ela é dita com um tom calmo até irônico, como se a pessoa estivesse sendo racional e você emocional demais. E aos poucos, se você escuta isso com frequência, começa a duvidar da própria sensibilidade. Começa a pensar: será que estou mesmo exagerando? E é aí que mora o perigo. Pessoas que usam com frequência essas frases geralmente têm uma dificuldade enorme de lidar com as próprias responsabilidades emocionais. Elas não querem ser confrontadas, não querem olhar para seus comportamentos e, por isso, aprendem a inverter o jogo. Ao invés de ouvir o que você está dizendo, elas desqualificam sua reação. Essas pessoas tendem a ser emocionalmente imaturas, defensivas e muitas vezes controladoras. E nem sempre fazem isso por maldade consciente, às vezes é o único jeito que aprenderam de se proteger emocionalmente. Mas o efeito sobre quem escuta é o mesmo. Você se sente pequeno, culpado e acaba se calando para não parecer exagerado. A sua sensibilidade não é exagero, é percepção, é conexão, é humanidade. E quem tenta te convencer do contrário, na verdade, está projetando em você a própria incapacidade de lidar com emoções. E aqui vai um ponto importante. Ninguém tem o direito de dizer o quanto algo te afeta. O que você sente é legítimo, mesmo que o outro não concorde ou não entenda. Então, como responder a isso com firmeza e calma? Você pode dizer algo como: pode parecer exagero para você, mas é assim que eu me sinto. E isso é importante para mim. Percebe? Você não entra em confronto, mas também não se anula. Você reafirma o seu espaço emocional. E isso, por si só, já é um passo enorme para construir uma mente inabalável. Lidar com esse tipo de frase exige treino. É comum no início sentir raiva ou dúvida, mas à medida que você aprende a reconhecer esses padrões e se posiciona com clareza, eles perdem o poder de te manipular. A verdade é que ninguém tem o direito de decidir o quanto algo deveria te afetar. E quanto mais você pratica o respeito por si mesmo, menos espaço você dá para esse tipo de invalidação. E isso, com o tempo, transforma completamente o modo como você se relaciona com os outros e principalmente com você. E a segunda frase que pessoas tóxicas usam é: você me faz agir assim. Quando alguém diz que o outro o faz agir de determinada forma, está tentando escapar da responsabilidade pelas próprias escolhas. Essa é uma estratégia muito comum em pessoas emocionalmente imaturas
que não conseguem lidar com suas reações sem culpar o ambiente ou as pessoas ao redor. Ao invés de reconhecer que têm dificuldades em controlar a raiva, em se comunicar com respeito ou em lidar com frustrações, essas pessoas preferem apontar o dedo e dizer que a culpa é do outro. Quem costuma usar esse tipo de frase, geralmente, tem um padrão de comportamento manipulador. São pessoas que invertem a lógica da responsabilidade para manter o controle da relação. Elas não pedem desculpas, não refletem sobre os próprios erros e, pior, fazem o outro acreditar que está sempre pisando na bola. No fundo, estão dizendo: eu explodi porque você provocou. Eu gritei porque você me irritou. Eu te machuquei porque você me obrigou a isso. E essa distorção vai minando a autoestima de quem escuta. A pessoa que ouve esse tipo de afirmação muitas vezes começa a carregar um peso que não é dela. Passa a se perguntar o tempo todo se está exagerando, se está errando, se poderia ter feito diferente. Com o tempo, começa a se silenciar, a se reprimir, a andar em alerta constante para evitar qualquer reação negativa do outro. Esse tipo de dinâmica é exaustivo e altamente destrutivo, porque gera insegurança emocional e sufoca a espontaneidade. Por isso, é essencial entender: você não é responsável pelas atitudes de ninguém. Cada pessoa é dona das suas reações. E por mais que um conflito ou desconforto exista, o modo como o outro escolhe lidar com isso é responsabilidade dele. Ninguém é obrigado a explodir, a ofender, a manipular. Essas são escolhas conscientes, mesmo quando impulsivas. Se alguém tenta jogar essa culpa em você, o primeiro passo é recusar esse peso. Respire fundo e se lembre de que o problema não está em você. O comportamento inadequado é do outro, e tentar justificar isso colocando tudo nas suas costas é uma forma de manter o desequilíbrio. Você não precisa aceitar esse jogo. Uma forma de se posicionar é deixar claro que não vai aceitar esse tipo de inversão. Dizer de forma firme e tranquila que cada um é responsável pelas suas atitudes, mesmo diante de conflitos, é uma maneira de resgatar a sua autonomia emocional. Você não precisa gritar de volta, se justificar ou tentar provar algo. Basta não se culpar, manter a clareza e proteger seus limites. Conviver com alguém que se recusa a assumir os próprios erros é desafiador, mas você pode escolher não embarcar nessa lógica distorcida. E esse é um passo enorme em direção à liberdade emocional. E chegamos à terceira frase: você nunca vai encontrar alguém melhor do que eu. Essa frase carrega um tom de superioridade e desvalorização ao mesmo tempo. É dita geralmente por alguém que no fundo sabe que está perdendo o controle sobre a outra pessoa e tenta manter esse controle através da insegurança. Ao afirmar que ninguém será melhor, essa pessoa tenta se colocar como única, insubstituível, ao mesmo tempo em que diminui a capacidade do outro de reconhecer seu próprio valor ou de viver algo mais saudável e feliz. Quem usa esse tipo de discurso costuma agir movido por vaidade, medo de rejeição ou até mesmo arrogância. Em muitos casos, trata-se de alguém com uma autoestima inflada na superfície, mas profundamente inseguro por dentro. A ideia de que o outro possa seguir em frente, encontrar paz ou felicidade longe da relação, o desequilibra, e então ele tenta minar essa possibilidade, fazendo o outro duvidar de si mesmo. Para quem ouve, esse tipo de frase pode provocar dúvidas e angústia. É comum que, depois de viver uma relação marcada por manipulações, críticas sutis e desgaste emocional, a pessoa passe a acreditar que talvez realmente não encontre alguém melhor. Isso acontece porque, ao longo do tempo, a autoestima foi sendo corroída em pequenas doses e a capacidade de reconhecer o próprio valor foi diminuindo. No entanto, essa ideia de que não existe algo melhor é uma armadilha emocional. É fundamental entender que ninguém é insubstituível no sentido de ser a única opção de felicidade possível. A vida é feita de encontros, aprendizados e novas possibilidades. E quando uma relação machuca mais do que acolhe, não é um sinal de que você deve se contentar com pouco. É um sinal de que você merece mais. O problema nunca foi a sua falta de valor.
mas sim o tipo de tratamento que você aceitou por tanto tempo, por achar que era o máximo que poderia ter. Diante de uma frase como essa, o mais importante não é rebater com outra provocação ou tentar provar o contrário. A resposta mais poderosa é o silêncio confiante, é o distanciamento emocional, é a decisão firme de não permitir que alguém defina sua capacidade de ser feliz. Porque quem realmente se importa com você não vai tentar te prender pelo medo, mas sim te valorizar com amor e respeito. A melhor resposta a esse tipo de manipulação é seguir em frente com consciência, sabendo que a sua vida não depende da presença de quem não te reconhece. E que a verdadeira liberdade começa quando você entende que não precisa implorar por aquilo que deveria ser básico: respeito, consideração e afeto genuíno. Mas, se de um lado existe quem tenta te convencer de que você nunca encontrará algo melhor, de outro, há quem invalide suas emoções para te calar e manter o controle. E é aí que entra mais uma frase comum, mas extremamente nociva: você é sensível demais. Às vezes, tudo o que uma pessoa quer é se comunicar, falar o que sentiu, explicar por que uma atitude a magoou, por menor que pareça. Não para criticar, não para criar conflito, mas para se conectar. E aí, ao invés de acolhimento, recebe uma resposta seca, carregada de desprezo: você é sensível demais. Essa frase funciona como um freio emocional. Ela não responde ao que foi dito, não considera o que foi sentido. Ela simplesmente encerra a conversa, como se o problema estivesse em quem sente e não em quem feriu. É uma forma sutil de repressão emocional, uma tentativa de silenciar o outro, deslegitimar sua dor e tornar qualquer tentativa de diálogo algo supostamente exagerado ou dramático. Quem usa esse tipo de argumento não está interessado em entender, está apenas defendendo o próprio conforto. Porque escutar o que o outro sente exige responsabilidade. E tem gente que prefere desviar disso, minimizando o impacto das próprias ações para não ter que lidar com as consequências. Com o tempo, quem escuta esse tipo de resposta começa a se retrair, vai se calando, vai engolindo sentimentos, vai deixando de falar o que realmente pensa para evitar ser ridicularizado. E aí começa o processo mais perigoso, o de ir contra os próprios valores para manter uma convivência aparentemente pacífica, mas internamente sufocante. É preciso entender que comunicar o que sentimos não é fraqueza, é maturidade. Quando alguém diz que você é sensível demais por expressar algo com honestidade, o erro não está em você. Está em quem não sabe ou não quer lidar com transparência emocional. E como responder a isso? Com firmeza e tranquilidade. Você pode dizer: o que eu estou sentindo é legítimo para mim. E se você não está disposto a ouvir, isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Não se trata de se justificar, mas de mostrar que seu sentimento tem valor, mesmo que o outro não esteja pronto para lidar com ele. Não se anule para manter relações frágeis. Quem te invalida quando você se abre não merece a sua vulnerabilidade. Sua sensibilidade não é um defeito, é uma qualidade que merece ser respeitada, não reprimida. E chegamos à última frase mais usada por pessoas tóxicas, que é: nossa, como você é difícil de lidar. Essa frase costuma surgir quando você começa a se posicionar. Quando deixa de dizer sim para tudo, quando começa a colocar limites, quando para de tolerar o que antes engolia calado. De repente, aquilo que era visto como paciência vira teimosia. Aquilo que era compreensão passa a ser rotulado como drama. E você se torna difícil. Mas difícil para quem? Geralmente para quem se beneficiava do seu silêncio, para quem estava acostumado a ter suas vontades atendidas sem precisar considerar os seus sentimentos. Ser chamado de difícil, nesse contexto, não é uma avaliação neutra. É uma reação ao incômodo de ter que lidar com alguém que agora sabe o que quer, o que sente e o que não aceita mais. É uma tentativa de desqualificar sua voz, de inverter a lógica da situação. Você se defende e o outro te acusa de ser o problema. É sutil, mas muito comum em relações onde há desequilíbrio de poder emocional. Você começa a criar coragem para se expressar,
mas encontra resistência, como se sua mudança fosse uma ameaça. E, de certo modo, é. Porque pessoas que querem controle não gostam de lidar com quem se impõe. Quando alguém te diz que você é difícil de lidar, uma resposta firme e madura pode desmontar a tentativa de te diminuir. Você pode dizer com tranquilidade: eu não sou difícil, só parei de aceitar o que me fazia mal. Se isso te incomoda, talvez o problema não esteja em mim, mas na forma como você lida com limites. Essa resposta não precisa ser agressiva. Ela é clara, direta, e mostra que você tem consciência do seu valor. O importante é não cair na armadilha de tentar se moldar para caber nas expectativas de quem se recusa a evoluir emocionalmente. Quem te respeita de verdade vai querer entender, não controlar. Se você já ouviu alguma dessas frases, saiba, você não está sozinho. Muita gente carrega feridas emocionais causadas por relações onde o afeto vinha carregado de controle, culpa ou manipulação. Mas entender o que está por trás dessas falas é o primeiro passo para se libertar delas. Quando você começa a enxergar com clareza, passa a proteger melhor os seus limites, a confiar mais na sua percepção e, principalmente, a se afastar da ideia de que o problema sempre está em você. O caminho da inteligência emocional e da autoestima firme nem sempre é fácil, mas é transformador. E cada vez que você escolhe se respeitar, mesmo diante de falas que tentam te desestabilizar, você se fortalece. Você não precisa aceitar menos do que merece para ser amado. Você não precisa se calar para manter uma relação. E definitivamente, você não precisa carregar o peso das palavras de alguém que não está disposto a te escutar de verdade. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, seu emocional e suas relações, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui toda semana tem conteúdos estoicos para te ajudar a viver com mais clareza, mais força e mais liberdade. Até o próximo vídeo.